Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Wagner Pinheiro, do canal Física Club. E na aula de hoje a gente vai entender um pouco sobre o que é força elétrica, como é definida a lei de Coulomb e como é que funciona essa relação de repulsão e atração entre cargas elétricas. É importante, antes da gente ir para a aula, você se inscrever no canal, deixa teu like. Se tu tiver alguma dúvida durante a aula sobre alguma coisa da aula, você pode deixar no comentário. Você pode também ir no Instagram, falar comigo pelo direct, que eu tiro dúvida de todo mundo, beleza? É isso, vamos para a aula. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wagner Pinheiro do canal Física Club e na aula de hoje a gente vai estar discutindo um pouco sobre força elétrica e lei de Coulomb, beleza? Antes da gente aprender um pouco e definir o que é força elétrica, é importante a gente relembrar alguns princípios. Que princípios são esses? São os princípios de ação e de repulsão. Por quê? Porque a força elétrica, diferente da força gravitacional, é uma interação que pode ser de natureza atrativa ou pode ser de natureza repulsiva. Ou seja, cargas de sinais diferentes, elas, por definição e por natureza, elas têm a característica de se atrair. Então, se eu tiver aqui uma carga elétrica de sinal positivo e outra carga elétrica de sinal negativo, esses caras aqui, eles tendem a se atrair. Então, a gente vai ter aqui o princípio de atração. Já quando eu tenho cargas de sinais iguais, esses caras eles vão sofrer uma repulsão. Então, eles vão se repelir. Beleza? Então, é aquela velha história, né? A gente sabe que os opostos, eles se atraem. Ou seja, cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais diferentes, elas tendem a se atrair. Sabendo agora e relembrando esses conceitos de ação e repulsão, a gente pode agora definir de fato o que é força elétrica. Então vejam só, pessoal, força elétrica, ou lei de Coulomb, ela diz o seguinte, essa força ela é diretamente proporcional ao produto dos módulos das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Ou seja, eu vou ter aqui que o módulo da força elétrica vai ser dado por uma constante vezes o produto das cargas Q1 e Q2 dividido pela distância entre essas duas cargas ao quadrado. Se eu parar para relembrar isso aqui, o módulo da força elétrica vai ser igual a K, onde esse K daqui, pessoal, é a constante elétrica, que é 9 vezes 10 elevado a 9 newtons por metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Beleza, pessoal? Então vejam só, vamos analisar essa interação a partir de um gráfico. Observe esse gráfico aí. Eu vi e analisei com vocês que minha força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que isso significa? Isso significa o seguinte, que se a distância entre as duas cargas é 2 vezes maior, olha que massa, tiver 2 vezes a distância entre duas cargas pontiforme, aqui que eu tenho duas cargas, olha que massa, se essa distância aqui aumenta, a força elétrica ela tende a diminuir 1/4. Ô Wagner, e se agora eu triplicar a distância? O que acontece? Se eu triplicar a distância, a minha força elétrica ela tende a diminuir por 9 vezes. Então perceba que essa relação ao quadrado me diz que quanto maior a minha distância, muito menor será a minha força de interação. E o inverso também é verdade. Quanto menor a minha distância entre as duas cargas pontiformes, muito maior será a força de interação entre eles. Agora a gente pode entender um princípio muito importante que a gente já viu da mecânica, que é o princípio de superposição. O princípio de superposição nos diz que, se eu tiver essas 3 cargas, olha que interessante, vamos supor que a carga 1, ela exerça uma força sobre a carga 2. Então vamos supor aqui, força elétrica, que a carga 1 exerce na carga 2. Olha que massa. Essa força daqui vai ser igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre a distância entre eles ao quadrado. Vamos aqui D de 1 e 2. Aí vem que massa. Porém, essa carga aqui 3, vou pegar aqui o módulo, essa carga aqui, 3, ela pode também exercer uma força aqui, vou chamar aqui de F, 3 em 2, e esse cara daqui de F, de 1 e 2. Olha, pelas leis que a gente viu anteriormente da dinâmica, a gente sabe que a força resultante atuando sobre o objeto é dada pela soma vetorial de todas as forças que estão atuando sobre esse objeto. Ou seja, é a força de 1 sobre 2, a força que 1 exerce em 2, mais a força que 3 exerce em 2. Então, quando a gente for analisar as forças elétricas atuando sobre essa partícula, a gente vai levar em consideração que a força resultante sobre ela vai ser dada pela soma de todas as forças elétricas atuando sobre elas.
Então, se eu tiver uma carga de prova e eu tiver aqui diversas outras cargas, eu tenho que levar em consideração a força elétrica que cada uma dessas cargas exerce sobre essa carga de prova, beleza? Então, ainda é válido o princípio de superposição. Já que a gente já entendeu o que é força elétrica, já entendeu a lei de Coulomb, agora a gente vai ver na prática como é que a gente faz para calcular essa força de interação, beleza? Então, nessa questão aí, ó, foi da Univesp, 2006, ele diz o seguinte, ó, duas partículas de cargas elétricas. Ah, um aviso importante. Se você está meio perdido ainda, como é? O que é carga elétrica? Quais são os processos de eletrização? Eu vou deixar aqui no card aqui em cima uma aula super bacana que eu explico passo a passo, de forma bem simples, o que é carga elétrica e como que é cada processo de eletrização. Então, vamos lá. Nessa questão aí, eu tenho o quê? Duas partículas de cargas elétricas, Q1 de 4 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb e Q2 de 6 vezes 10 elevado a 16 Coulomb, estão separadas no vácuo por uma distância. Ó, pessoal, dica para vocês. Quando vocês estiverem lendo a questão, grife os dados que essa questão vai dizendo a vocês. Ó. Ele disse aqui as cargas, disse a distância. Ele também fala aqui ó, que a constante elétrica é 9 vezes 10 elevado a 9. E a intensidade ó, da força de interação entre eles em Newton é F, que é a força elétrica, é igual a K vezes Q1 vezes Q2, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Esse aqui é o módulo da força elétrica entre essas duas cargas. Ó, aí você anota, quem é Q1? Q1 é 4 vezes 10 elevado a menos 16 Coulomb. Q2 é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 16 Coulomb. E a distância entre eles é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Agora é só aplicar na fórmula de cima, na lei de Coulomb. Então, vejam, a gente vai ter aqui ó, que a força elétrica vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9, que é a constante, vezes a carga Q1, que é 4 vezes 10 elevado a menos 16 Coulomb, vezes 6 vezes 10 elevado a menos 16 Coulomb. Dividido ó, por, abre parênteses, dica, toda vez que você for substituir um valor numérico em alguma fórmula, alguma expressão, sempre coloca em parênteses, porque algumas vezes um sinal, a gente pode acabar errando um sinal ou uma simples operação de potenciação. Então, sempre coloca aí entre parênteses. Está aqui, ó, abre parênteses, 3 vezes 10 elevado a menos 9 ao quadrado. Ó, pessoal, se eu parar para analisar e for fazer essa conta daí, eu tenho que ter cuidado com a seguinte coisa. Se aqui eu tenho dois números elevado a um expoente, eu tenho que levar em consideração e elevar cada um desses números. Como é que fica aqui? Ó? Fica a parênteses aqui embaixo, 3 elevado ao quadrado dá 9, vezes. Quanto é 10 elevado a menos 9 elevado a 2? Então, veja só, quando eu tiver uma potência... Ó, pessoal, se liga aqui na super dica, beleza? Vejam só, se eu tiver aqui ó, um número elevado a um expoente, elevado a outro expoente, que é o mesmo que pegar a elevado a m vezes n. Então, o produto aqui entre os dois expoentes, tudo bem? Veja, nesse caso, eu vou ter aqui menos 9, 2 vezes menos 9, dá menos 18. Então, isso aqui vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 16, vezes 6 vezes 10 elevado a menos 16. Olha que coisa bacana, eu já posso simplificar aqui, ó. Posso vir aqui, cortar esse 9 com esse 9. Então, a minha conta fica 4 vezes 6, 24. Aí, veja, se eu tenho esse número aqui, que está aqui no denominador, e está sendo levado a um expoente, eu posso jogar ele para cima como numerador, apenas mudando o sinal do expoente. Esse aqui vai ficar, ó, 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a menos 16, vezes 10 elevado a menos 16, vezes 10 elevado agora a 18. Antes o sinal era menos, agora fica positivo porque eu coloquei ele em cima do meu numerador. Então, agora eu vou ter que 24 vezes... Olha lá, pessoal. Quanto é 18 menos 16? 10 elevado a 2. Olha que massa, dá 2. 16 menos 16 mais 9. Sinal de diferença subtrai e dá o sinal maior. Então, aqui vai dar 10 elevado a menos 10 elevado a menos 7. Então, isso aqui vai ficar 24 vezes 10 elevado a menos 7 mais 2, sinal de diferença subtrai e dá o sinal maior, fica menos 5.
Passa a vírgula para cá, ó, fica 2,4 vezes 10 elevado a menos 4. Alternativa correta, letra D. Tranquilo, né, pessoal? Vamos para mais um exemplo? Bom, pessoal, agora vamos fazer o segundo exemplo aí, ó. Nessa questão, o autor diz 3 cargas elétricas pontiformes idênticas. Aí veja que bacana. Eu aconselho a vocês, toda vez que estiver lendo uma questão de física, vá grifando os dados importantes dessa questão. Então, de cara, ele fala que as cargas elas são idênticas, olha que massa. São mantidas fixas em suas posições sobre uma linha, conforme indica a figura. Aí, veja, nessa figura aqui, ele dá também a distância entre essas cargas, olha que massa. Outra coisa também que ele fala, ó, sabe-se que o módulo da força elétrica exercida por Q1 sobre Q2 é igual a 4 vezes 10 elevado a 5. Qual é o módulo da força resultante sobre Q2? Vamos relembrar um pouco. Eu tenho o quê? Sobre Q2, eu vou ter duas forças atuando. É a força que Q1 exerce em Q2 e vai ser aqui a força ó, que Q3 exerce sobre Q1. Eu vou chamar essa força aqui que Q1 exerce sobre Q2 de F1. E a força que Q3 exerce em Q2, vou chamar de F2. Beleza? Então, pessoal, a minha força resultante aqui, a intensidade da força resultante vai ser dada por quem? Vai ser dada por F1 menos F2. Beleza? O que é que a gente sabe? Eu sei que é F1. Vamos lá determinar agora quem é esse cara? Vejam só, eu sei que, como as cargas são iguais, eu tenho que a força F1 vai ser igual a K, que é a constante elétrica, vezes Q ao quadrado, porque Q ao quadrado, porque Q1 e Q2 são iguais, dividido pela distância, vou chamar aqui D1 ao quadrado, beleza? E F2 é igual a K vezes Q quadrado, porque essas cargas, ó, elas são idênticas, dividido pela distância D2 ao quadrado. Olha que massa, pessoal! Se eu fazer a razão entre esses dois caras e dividir esse cara por esse, eu vou ter a seguinte conclusão. Olha que massa. Se eu dividir esse por esse, alguns termos aqui vão embora. Consegue visualizar isso? Ó? Vê que massa. Eu tenho aqui, ó, se eu dividir esse cara por esse, olha o que acontece. Eu vou ter que F1 dividido por F2, esse cara corta com esse, então vai ficar aqui, ó, 1 sobre D1 ao quadrado sobre 1 sobre D2 ao quadrado. Beleza? Como todos esses termos aqui estão sendo elevados ao quadrado, eu posso escrever isso aqui sendo F1 sobre F2 é igual. Olha que massa! Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa dica daqui. Ó. Quando eu tenho uma fração dividida sobre outra fração, eu tenho aqui, por exemplo, A dividido por B, dividido por C, dividido por D. Isso aqui eu posso escrever da seguinte maneira. Primeira, eu vou ter que A dividido por B é igual ao inverso do meu denominador. Então, aqui vai ser D sobre C. Eu posso fazer essa operação aqui, esse é o primeiro tipo que eu posso fazer para trabalhar com divisão entre frações. Então, se isso aqui é verdade, eu posso reescrever aquilo dali como sendo D2 ao quadrado sobre D1 ao quadrado. Isso daqui fica. Vamos substituir os valores? Olha que massa. Se eu tenho esse termo aqui elevado ao quadrado, esse aqui também, eu posso colocar, reescrever isso aqui, ó. F1 sobre F2 é igual a D2 sobre D1 elevado ao quadrado. Beleza? Quanto é F1? F1, pessoal, é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 5. F2 eu não sei. Quem é D2? D2, ó, é 5. Quem é D1? D1 é 10 centímetros. A razão entre eles, a observação. Esse cara daqui eu tenho que passar para metro. Então, aqui vai ficar 0,1 metros. E esse cara daqui dá 0,05. Ô, Wagner, mas então por que tu não vai colocar aqui na conta? Porque como é uma fração entre eles, a relação de proporção aqui continua sendo a mesma. Então, não vai mudar nada o cálculo. Então, deveria colocar 0,05 e 0,1. Só que como esses dois caras aqui, a razão entre esses dois caras aqui é a mesma, então não vou fazer isso não. Então, isso aqui vai ficar, ó, que F2, olha que massa, 5 simplificado por 10 dá 1 sobre 2. Então, 2 elevado ao quadrado dá 4, não é isso? E o 4 vem para cá multiplicando. Olha que massa. Então, isso aqui vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 5 sobre F2 é igual a 1 sobre 4. Ou seja, F2 é igual a 16, porque esse cara daqui vem para cá multiplicando, vezes 10 elevado a menos 5 newtons. Agora encontrei quem é F2. Eu vou ter então ó, que minha força resultante vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a menos 5 menos 16 vezes 10 elevado a menos 5. 16 menos 4 dá menos 12 vezes 10 elevado a menos 5. Isso aqui vai ficar, a força resultante é igual a, em módulo, né,
Se lembrando, quando eu falar em módulo, eu quero que você bote o valor sempre positivo. Isso aqui vai ser 1,2 vezes 10 elevado a menos 4 newtons. Alternativa correta, letra C. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado aí da aula. Espero que não tenha ficado muito longa. Então é isso. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Se você quiser receber uma lista com algumas questões, todas comentadas, é só entrar no grupo aqui do Telegram, que é o meu grupo. Você vai receber tanto essas anotações de aulas em PDF e também dicas diárias sobre física. Então vai lá e entra no canal do Telegram. E se você tiver alguma dúvida, você pode deixar ou no comentário ou lá no meu Instagram. Se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo, que Nossa Senhora dá um trabalho enorme fazer isso. E compartilha isso com teus amigos. Assim, muita gente vai ser ajudada e vai aprender um pouco mais sobre física. Abraço e até a próxima.